Capítulo 3. Os benefícios do jejum que transforma vidas. Quase todo cristão com quem conversei tinha alguma questão e alguma ideia errada sobre o jejum. É com tristeza que afirmo que o jejum é uma das questões mais mal compreendidas na Bíblia. Conforme a palavra de Deus, há benefícios incríveis que você recebe por meio do jejum. No livro de Isaías estão listados 12 benefícios específicos do jejum que Deus deseja. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 58, do 6 ao 12. Isaías 58 é um dos melhores capítulos da Bíblia sobre a questão do jejum. Poderia escrever sobre essa passagem por diversos capítulos ou até mesmo um livro inteiro. É maravilhosa. Há 12 benefícios específicos do jejum que Deus deseja listados nessa passagem. Primeiro, revelação. Segundo, cura e integridade. Terceiro, justiça. Quarto, a presença da glória Shekinah de Deus. Quinto, orações respondidas. Sexto, direção contínua. Sétimo, contentamento. Oitavo, refrigério. Nono, força. Décimo, obras que permanecem como um fluir eterno da primavera. 11º, educação de gerações futuras. 12º, restauração. Como de fato funciona o jejum? Não tenho todas as respostas porque esse é um dos grandes mistérios divinos, mas posso compartilhar o que aprendi até agora. Por alguma razão, os demônios não se sentem à vontade quando os cristãos começam a jejuar. Sabemos pelas Escrituras que muitas das doenças, indisposições, problemas mentais e problemas crônicos de comportamento que afligem a humanidade são instigados ou perpetuados por forças demoníacas que desejam estorvar o povo de Deus e atormentar sua maior criação. Constantemente, recomendo às pessoas que estão buscando a cura do Senhor que jejuem antes de vir ao culto de cura. Aquelas que ouvem esse conselho frequentemente recebem a cura sobrenatural do Senhor muito rapidamente. Digo às pessoas: se seu parente vem à igreja, peça de antemão que ele jejue. Peça que beba suco ou coma uma salada. A prática de algum tipo de jejum é importante porque demonstra certo desespero e certa determinação para tocar o Senhor, que é a única fonte de toda a cura. Os demônios não podem permanecer por muito tempo quando uma pessoa jejua, porque, para Deus, jejuar cria uma atmosfera que acolhe o santo e repele o não santo. Por isso é que os espíritos demoníacos não se sentem à vontade ao redor de uma pessoa que jejua. Um pastor ou um ministro que está atuando no ministério de cura ou libertação de qualquer espécie deveria tornar o jejum parte do seu estilo de vida. Ele é o equivalente espiritual de um atleta que treina em uma academia. Quando jejua, você procura a face de Deus. Então, ele começa a dar a você uma autoridade adivinha da intimidade com ele que os demônios reconhecerão e temerão. Lembro-me de, logo no início do meu ministério, ter recebido um telefonema de 2 pastores pentecostais. Eles disseram:
Irmão Marres, estamos com problemas. Estávamos orando por um homossexual e de repente ele começou a falar com uma voz estranha e dizer que gostaria de ter comunhão conosco. Sentimos um maligno aqui e estamos com muito medo. Por favor, venha nos ajudar. Vocês são homens de Deus, eu disse. Vocês têm autoridade. É só expulsar o demônio deles. Entretanto, outra vez me disseram que estavam com medo. Mas vocês são pastores, eu disse. Os homens continuaram dizendo: Por favor, irmão Marres, precisamos da sua ajuda. Finalmente concordei. Eles me ensinaram como chegar à casa onde estavam e me disseram: Por favor, entre pela porta dos fundos. Fui até a casa e entrei pela cozinha. Ouvi um som abafado atrás de uma porta. Quando procurei o que seria aquilo, encontrei os dois pastores escondidos num armário de vassouras e perguntei: O que estão fazendo aí? Eles simplesmente foram em direção à parte da frente da casa e disseram: Ele está lá. No instante em que entrei na sala onde aquele jovem estava, pude sentir o poder das trevas. Um demônio havia se manifestado e era um demônio bem forte. Eu estava em jejum e entrei na sala. O rapaz estava em pé, como se estivesse esperando a chance para intimidar alguém novamente. Logo que olhei para ele, percebi alguma coisa me olhando de volta. Algo em seus olhos que não era ele. Uma personalidade diferente estava presente, uma personalidade maligna e demoníaca. Pude ver que aquele demônio havia se manifestado. Ele literalmente estava perturbando o jovem. Dava para perceber isso porque todo o semblante do moço havia sido transformado em uma máscara demoníaca. Ele me olhou e disse com um tom incrivelmente demoníaco: Ah, outro homem. Entre, gostaria de ter comunhão com você. Agora era a minha vez de falar pelo poder do Espírito Santo. Você quer ter comunhão comigo? Você sabe o que diz as Escrituras? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, demônio, você consegue dizer o sangue de Jesus? Naquele momento, a coisa conseguia apenas rosnar. O tom arrogante desapareceu instantaneamente. Demônio, diga o sangue de Jesus agora, vamos! As mãos do homem começaram a se contorcer e eu podia ouvir os estalar dos seus dedos. Os tornozelos do moço começaram a se contorcer e ele caiu no chão e começou a ter uma convulsão. Eu disse: Para de fazer isso! Diga o sangue de Jesus, diga agora! Finalmente, ele começou a balbuciar os... Então, parecia que o moço havia começado a regurgitar e o demônio saiu. Voltei, anos depois, para aquela região e um homem bateu à porta do hotel em que eu me hospedava. Lembrava-me daquele rosto, mas a última vez que havia visto o homem, ele estava deitado no chão e 2 ministros estavam amontoados em um armário de vassouras. Dessa vez, ele disse: Irmão Sherda, gostaria de lhe apresentar uma pessoa. Afastou-se para o lado e pude ver uma jovem que estava com ele. Somos casados há 5 anos e gostaria que o senhor soubesse que, naquele dia, quando orou por mim, fui totalmente liberto dos desejos homossexuais. Deus seja louvado! Jesus é o maior libertador. Outro dia, eu estava ministrando no culto da manhã de uma igreja em uma universidade na cidade de Southwest. Havia acabado de terminar uma temporada de jejum e oração e os cultos estavam indo muito bem no templo de uma grande igreja. O altar era tão grande que acomodava centenas de pessoas de uma vez e sentia que o Senhor queria abençoar todo o público de uma só vez. Então pedi que todos viessem ao altar. Como o Senhor derramou a sua unção sobre o povo, muitos estavam caindo ou respondendo à presença de Deus de maneiras diferentes. Bem no meio do culto,
o Espírito de Deus me impeliu a dizer: o Senhor me disse que aqui existem 12 homossexuais e lésbicas. Se levantarem as suas mãos e se arrependerem agora, o Senhor libertará cada um de vocês. 12 mãos se levantaram instantaneamente. 8 daquelas pessoas eram lésbicas. E quando levantaram as mãos, de repente, parecia que havia sido jogadas ao chão pelo golpe de um grande martelo. Sabia que o Senhor queria fazer mais, então fui até onde estavam deitadas no tapete. Não sabia muito a respeito de lésbicas. Achava que todas elas usavam um corte de cabelo masculino, jeans e controlavam as pessoas ao seu redor. Uma jovem admitiu que era lésbica, mas contradizia todo o estereótipo habitual. Era uma linda jovem loira de 21 anos, mas quando olhei para ela, todo o seu semblante era trevas. Eu lhe disse: você está sendo liberta de um demônio da morte. Na verdade, é um espírito suicida. Você tentou se suicidar recentemente, não é mesmo? Ela começou a chorar e enrolou as mangas longas do vestido que usava para me mostrar as nítidas cicatrizes de quando ela havia tentado cortar seu pulso há 2 semanas. Naquele exato momento, sob o derramamento da unção divina, a jovem foi totalmente liberta do espírito suicida e do espírito de lesbianismo. Um ano depois, quando voltei àquela igreja, fiquei feliz ao ver que aquela irmã estava desempenhando um papel-chave no grupo de louvor. Ela veio até mim com um grande sorriso no rosto e orgulhosamente mostrou-me uma foto e disse: queria que o senhor soubesse que me casei há 3 semanas e esse é o homem com quem me casei. Agora estou servindo ao Senhor. Gostaria que você visse as pessoas que vivem em escravidão ao seu redor. Estão falidas, machucadas e desesperadas sob influência demoníacas. Os psicólogos não conseguem ajudar, nem mesmo os psiquiatras. A palavra de Deus diz que essa espécie não sai com uma simples ordem em nome de Jesus Cristo. Eles saem apenas por meio da oração e jejum. Isso, meu amigo, é o que o Senhor está pedindo que façamos. Você quer pagar o preço de libertar os cativos? Você quer libertar os cativos da sua igreja, na sua vizinhança e na sua cidade? Não deveríamos ficar satisfeitos apenas com isso. Há julgos malignos, desesperadores e regimes demoníacos chocando os povos das nações. Quero que a Igreja de Jesus Cristo se levante pela glória de Deus. Estou cansado de ver um cristão atrás do outro chorando, quando há muitos necessitados, desesperados no mundo, lá fora. Somos chamados para libertar os cativos e o Senhor nos deu armas poderosas para derrubar suas fortalezas. Todo aquele que busca a libertação de um pecado complicado ou de uma fraqueza crônica fica desesperado. Se os pais virem seus filhos curados ou libertos da opressão demoníaca, então não precisam se desesperar por seus filhos. Se verdadeiramente forem humildes e se desesperarem diante do Senhor quando jejuarem por si mesmo e por seus filhos, descobrirão que será fácil experimentar ou ministrar libertação. Talvez eles possam experimentar o que eu passei com um pequeno Steve. Por que nós jejuamos? Reuni uma lista de 9 motivos bíblicos para o jejum que, necessariamente, não precisam fazer um paralelo com a lista dos 12 benefícios do jejum listados em Isaías 58. Muitos desses pontos tratam das áreas cinzentas da vida cristã e respondem algumas das perguntas mais comuns que tenho feito sobre o jejum nos últimos 20 anos. 1. Jejuamos em obediência à palavra de Deus. Jejuar é um mergulho profundo na palavra de Deus. É uma ferramenta de líderes vitoriosos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se o registro bíblico é uma indicação, então vencedores jejuam e perdedores não jejuam. Veja um exemplo resumido do que Deus tem a dizer para cristãos e ministros em particular sobre o jejum. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto.
Joel 2:12. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muitas perseverança, em sofrimentos, privações e tristeza, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. 2 Coríntios 6, do versículo 4 ao 6. Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão os dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Mateus, capítulo 9, versículo 15. 2. Jejuamos para nos humilhar. Com que frequência você precisa da graça? Você precisa sentir o poder de Deus para realizar o chamado e visão que Ele colocou no seu coração? Todos precisamos do poder de Deus para ter uma vida cristã vitoriosa diária. Seria doloroso demais jejuar pelo menos uma vez por semana para manter limpas as conexões na sua vida? Jejuar mantém você honesto. Tiago, o apóstolo, deixou claro este ponto. Se você quer poder e graça de Deus, você deve se humilhar. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Tiago 4, versículo 10. O Santo Espírito é chamado de Espírito da Graça. Se você quiser o Espírito da Graça, se quiser a unção, humilhe-se. Trataremos essa questão fundamental com maiores detalhes no capítulo 5. 3. Jejuamos para vencer tentações em áreas que nos impedem de usufruir do poder de Deus. Se a unção não estiver fluindo livremente por seu intermédio, esse é um bom sinal de que você precisa jejuar e orar. É tempo de limpar o canal para que o Espírito de Deus possa fluir por seu intermédio. Mais uma vez, volte ao padrão do grande pioneiro da nossa fé, Jesus. Conforme Lucas capítulo 4, Jesus saiu do deserto de tentação no poder do Espírito. Se quiser o mesmo, então faça o que ele fez. Jesus não comeu nada por 40 dias e depois, quando ele estava com fome, o diabo veio tentá-lo. Quando Jesus açoitou o demônio completamente, ele seguiu adiante em poder. 4. Jejuamos para ser purificados do pecado e ajudar outros a serem purificados também. Conforme a palavra de Deus, Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo na cruz do Calvário. Muitos de nós, se não todos, porém temos de tratar com as perturbações ou pecados envolventes que parecem continuar aparecendo inesperadamente e repetidas vezes. Deus não quer apenas que derrotemos tais pecados envolventes da nossa vida, mas também que possamos ir além das nossas necessidades para cobrir a brecha como intercessores por outros. Se existe um vício ou um pecado crônico que continua brotando na sua vida, humilhe a sua alma em jejum e Deus o purificará. Prepare-se para a hora em que o Senhor pedir que leve os pecados dos outros sobre si por meio da intercessão e combine sua oração intercessora com o jejum. Os maiores modelos disso são Jesus Cristo e o profeta Daniel. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Daniel, capítulo 9, do 3 ao 5. Podemos orar esse grande modelo de oração por nós mesmos, pela nossa congregação, pelos nossos filhos e até pela nossa cidade e país. Ela diz: Deus, pecamos. Deixamos os seus caminhos, ó Deus. Fomos derrotados por causa dos nossos pecados e transgressões.
Agora, lembre-se de que o homem que estava fazendo essa prece, Daniel, era o homem mais justo da sua geração. Era o homem que preferia orar em vez de escapar da cova dos leões e ainda dizer: Deus, pecamos. Muitas vezes já compartilhei esses princípios com pastores que protestaram dizendo: Você não entende? Estamos ótimos, estamos bem, temos uma vida piedosa. Eu digo a eles: Ouçam, vocês não entendem. Nós podemos estar bem, mas nossas cidades, países estão desgraçados. Precisamos assumir a responsabilidade desse jugo e dizer: Deus, pecamos, nos transformamos em homens preguiçosos, perdoe-nos e nos restaure. Como cristãos e intercessores, conforme o padrão do grande intercessor, somos chamados e levamos as cargas dos outros. Isso é simplesmente uma parte inevitável de tomar diariamente a nossa cruz. Às vezes, cidades ou países inteiros jejuam para se arrepender e ser purificados do pecado. Foi isso que aconteceu nos dias de Jonas. Os ninivitas eram um povo pecaminoso e violento que seria julgado e aniquilado por Deus. Mas então eles fizeram um jejum, até mesmo os jumentos, camelos e bodes jejuaram. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Ele fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Em Jonas, capítulo 3, do 5 ao 10. Nínive voltou para o Deus vivo. Eles receberam o evangelho quando Jonas veio até eles. E agora, depois de 3.000 anos, quando escrevo este livro, o único cristão eleito no parlamento da primeira eleição do Iraque livre veio de Nínive. Jejuar por pureza, às vezes, pode ser muito confuso por causa da natureza do processo da purificação. Jejuar tem um jeito especial de trazer todo o vício torpe e irritação à tona. Rapidamente você perceberá, especialmente em jejuns mais longos, que se tiver um temperamento difícil escondido, que ninguém consegue ver, apenas Deus e seu cônjuge, ele virá à tona e começará a rugir para as pessoas. Seja paciente, corajoso e não desista. O Senhor fará a limpeza. 5. Jejuamos para nos tornar fracos perante Deus, a fim de que o poder de Deus seja forte. Jejuar é uma escolha por Deus e contra a carne. Quando você jejua, está fazendo uma escolha consciente interior demonstrada por um ato exterior que deseja que o poder de Deus flua por você, não o seu próprio poder. Você deseja a resposta de Deus, não a sua. Há muitos anos, quando dava os primeiros passos no ministério, recebi o telefonema de um casal que eu amava e por quem eu orava frequentemente. Não tinha dinheiro para economizar naquela época, mas eu me comovi muito quando eles me disseram: Irmão Marres, estamos passando por necessidade. Os dois estavam se formando na mesma época e teriam de parar os estudos se não dessem um jeito de arrumar dinheiro para os estudos. Eles me disseram: Marres, apenas gostaríamos que você orasse. Mas eu os amava tanto que respondi: Bem, e eu estava pronto para dizer que lhes daria todo o dinheiro que eu tinha na minha conta corrente. Ainda fazia alguns cursos na universidade e precisava do dinheiro que havia economizado, pois assim eu poderia me matricular para as aulas finais. Enquanto eles falavam, eu disse para mim mesmo: vou pegar tudo que economizei para a minha matrícula e dar a eles. Era o lado carnal falando. Não há nada de errado em dar àqueles que estão em necessidade, mas dessa vez eles estavam me chamando para orar
e eu estava prestes a dar-lhes dinheiro em vez de orar. De repente, Deus parecia estar falando comigo no outro ouvido. Marge, você quer ajudá-los ou prefere que eu os ajude? Eu disse, o senhor, é claro. Então, orei por eles. No dia seguinte, os dois receberam uma bolsa de estudos completa da universidade. O milagre da provisão não parou aí. Deus continuou a cuidar de todas as necessidades deles de modo sobrenatural pelos 2 anos seguintes. De outra maneira, o lado carnal de Marres poderia ter ajudado os meus amigos no máximo por 3 dias, se tivesse limpado completamente minha magra conta bancária. O caminho de Deus é sempre o melhor. Considere o que a palavra de Deus tem a dizer. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao 10. Aprendi que é importante para nós, como ministros de Deus, nos tornar completamente fracos diante de Deus. É nesse momento que o Senhor nos enviará seu poder. 6. Jejuamos para liberar a unção para realizar sua vontade. Os líderes da igreja da Antioquia jejuaram e oraram antes de enviar Barnabé e Paulo. Isso foi feito para que os líderes pudessem fazer a escolha certa e para garantir o sucesso da missão evangelística. Barnabé e Paulo seguiram o mesmo padrão nas cidades estrangeiras, onde estabeleceram igrejas. Eles jejuaram e oraram antes de apontar os anciões naquelas cidades. O jejum e a oração ajudaram nas suas escolhas e na garantia do sucesso ministerial daqueles anciãos. Queriam que a graça e unção divinas continuassem naquelas igrejas por muito tempo, mesmo depois da ida dos apóstolos. Veja em Atos, capítulo 13, verso 3 e 4, e no capítulo 14, verso 23. 7. Jejuamos em tempos de crise. Os homens voltam-se para Deus em oração e jejum em tempos de crise. O livro de Esté registra o que foi provavelmente a época mais crítica na história da nação judaica. Mesmo depois do massacre brutal de Hitler, os 6 milhões de judeus durante a terrível Segunda Grande Guerra, milhares de judeus ainda sobreviveram em outros lugares do mundo. Na época de Esther, os judeus ainda não tinham sido dispersos e Ramã estava literalmente a um passo de destruir toda a raça judaica. O rei dos persas e dos medos já tinha assinado o decreto quando Esther ordenou que os judeus fizessem um jejum antes de ela arriscar sua vida e entrar na presença do rei para obter misericórdia e perdão para o povo. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, capítulo 4, do verso 15 ao 16. Em tempos de crise, talvez você precise fazer o jejum mais agressivo de todos e se abster totalmente de comida e água. Entretanto, não o aconselho a fazê-lo por mais de 3 dias, a menos que você esteja literalmente na glória da presença de Deus. Esse jejum de 3 dias é o jejum que Esther pediu que o povo observasse. No final, Deus mudou aquela crise e trouxe libertação a todos os judeus. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, Judá estava novamente prestes a ser destruído por inimigos quando o rei Josafá proclamou um jejum entre o povo. No final, eles testemunharam um dos atos mais dramáticos de libertação sobrenatural registrado na Bíblia,
quando os anjos de Deus vieram e eliminaram os exércitos de 3 nações invasoras. 8. Jejuamos quando estamos buscando a direção de Deus. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras, capítulo 8, do verso 21 ao 23. Quando você precisa da direção divina, quando você está confuso quanto ao caminho a tomar, uma das melhores coisas a fazer é jejuar. Essa prática é especialmente verdade em algumas áreas confusas de relacionamentos pessoais, particularmente para aqueles cristãos que desejam saber sobre a pessoa com quem se casarão. O Senhor ensinou-me esse princípio de jejum antes de eu me casar, e eu jejuei pela minha esposa mesmo antes de me casar e de conhecê-la. Sabia que Deus não me havia chamado para ficar sozinho e que ele sabia quem ela era e onde estava. Então, jejuei e orei por ela. Bonnie e eu comparamos anotações pessoais anos depois e descobrimos que, na época mais crítica da sua vida, depois do divórcio dos seus pais, quando ela passou por momentos muito difíceis, eu estava jejuando por ela e orando para que Deus lhe desse libertação. 9. Jejuamos por entendimento e revelação divina. Como cristãos, precisamos mais do que direção. Precisamos de revelação e entendimento quanto a determinadas questões, situações ou verdades bíblicas. A Bíblia diz: por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu direi, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Jeremias capítulo 36, verso 6. Às vezes, a revelação do Senhor não acontece necessariamente no momento do jejum, mas depois dele. Isso aconteceu comigo na época que o Senhor me mostrou um princípio maravilhoso de cura durante uma grande campanha evangelística no Haiti. As reuniões aconteceram logo depois que o regime de Duvalier foi instaurado no país. Deus nos deu milagres maravilhosos naqueles cultos. Entretanto, os sacerdotes vudus e as bruxas haviam ficado tão perturbados com os nossos cultos que, pela primeira vez, fizeram um chamado nacional pelo rádio para uma reunião entre todos os sacerdotes vudus e praticantes da religião com a finalidade de nos amaldiçoar. Eu disse: que maravilha! Vamos ver o que vocês conseguem fazer. Respondi assim porque foi dessa maneira que Elias fez antes de mim. Eu sabia que Deus estava nos cercando com a sua glória. Durante essa mesma série de reuniões, certa mulher que nascera cega foi trazida à frente do altar por sua neta. Todas as vezes que aquela pequena senhora vinha até a frente do altar, apoiando as mãos nos ombros da sua neta, eu orava por ela. Todas as vezes a bênção divina a alcançava e ela caía no chão como se eu lhe tivesse batido com toda a minha força, mas eu mal tocava nela. Sabia que alguma coisa acontecia, mas toda vez eu a ajudava e perguntava: como a senhora está, vovó? Ela piscava os olhos e dizia: não consigo ver. Eu só conseguia dizer: tudo bem, volte outra vez. A mesma coisa se repetiu em cada culto durante 7 dias e 7 noites. Ela era levada por sua neta à frente. O poder de Deus a alcançava, seu corpo começava a tremer e ela caía. Eu sabia que era o poder genuíno do Senhor derrubando aquela mulher. Era óbvio que eu quase queria que o Senhor fosse gentil. Todas as vezes que eu a ajudava, perguntava: como a senhora está? Ela se agitava toda e dizia que ainda não conseguia enxergar. Eu realmente estava lutando com aquela situação. Como você pode imaginar,
Quando se conduz cultos de cura, necessariamente não queremos que a primeira pessoa que venha orar seja um cego de nascença. Há uma forte tentação de pedir que as primeiras sejam aquelas pessoas com dor de cabeça ou verrugas. Lá pelo quarto dia, eu já estava ficando cansado de ver a vovó vindo à frente para orar. Agradeci a Deus porque ela não estava pedindo cura para mim, mas para o Senhor. Mais uma vez, a mesma coisa aconteceu. Na verdade, a mesma coisa aconteceu no quinto dia e no sexto dia. Ela vinha à frente, eu orava, ela caía, eu a ajudava a se levantar, ela balançava sua cabeça dizendo não e eu dizia: Deus abençoe, volte outra vez. E assim por diante. No último dia de culto da campanha no Haiti, minha vovó predileta veio, mais uma vez, com as mãos apoiadas nos ombros da neta. Mais uma vez, eu orei por ela e novamente o incrível poder de Deus a derrubou no chão, exatamente como todos os outros cultos. Mais uma vez, eu me ajoelhei e disse: Deus a abençoe, vovó, e continuei. Mas dessa vez, o Senhor me disse: ajude-a. Então eu disse: tudo bem. Voltei e ajudei a senhora a se colocar em pé. Mais uma vez eu perguntei a ela: como está, vovó? Ela piscou os olhos e disse: consigo ver tudo claramente. Deus havia criado novamente os seus olhos por completo e lhe dado a vista pela primeira vez em sua vida. Exteriormente, eu exclamei: que maravilha! Mas no meu interior eu dizia: Deus, o Senhor poderia ter feito isso no primeiro dia. Muitos meses depois, durante um longo período de jejum e oração, estava dirigindo por uma rua no sul da Flórida, onde eu morava na época. Estava concentrado no meu negócio e nem mesmo estava orando no 18º dia de jejum quando, de repente, comecei a ver cenas da época em que havia orado por aquela preciosa vovó no Haiti bem diante dos meus olhos. Era como se estivesse assistindo a um videotape colorido daqueles momentos de oração. Havia pensado muitas vezes sobre os 7 dias que tinha orado por aquela mulher cega e, de repente, encontrei-me revivendo aqueles dias em cores. Apenas dessa vez percebi que estava vendo por meio dos olhos do Espírito. Quando aquela senhora veio orar, a cada reunião, o Senhor me mostrou que havia uma criatura semelhante a um polvo com diversos tentáculos envolvendo seus olhos. Todas as vezes que eu orei, a unção divina alcançava a mulher e derrubava um dos tentáculos. Durante a segunda oração, um segundo tentáculo foi removido sobrenaturalmente. Durante a terceira oração, um terceiro tentáculo caiu. Finalmente, na última noite, no último culto, a mulher veio à frente e apenas um único tentáculo envolvia os seus olhos. Era o espírito da cegueira, o demônio principal que a mantivera na escuridão em um mundo de trevas. Quando orei por ela no último dia, o último tentáculo veio abaixo e ela conseguiu ver nitidamente. O Senhor me revelou que, naquele momento, obstruções demoníacas nos seguravam e nos agarravam com muitos braços. Todas as vezes que você ora sobre a unção, alguma coisa acontece. Pode contar com isso. O Senhor diz a muitos de nós: não fiquem desanimados, continuem orando até que o último tentáculo caia e você veja a cura e a libertação.